Olá pessoal, eu sou a professora Suene Nunes e hoje nós vamos falar sobre biomarcadores no esporte. Após uma sessão de treino ou competição, é possível observar uma redução do desempenho que pode ser aguda ou pode ser de longo prazo. As reduções no desempenho agudas, elas estão interligadas com alterações que ocorrem durante o exercício, tais como diminuição da disponibilidade de substratos energéticos, aumento da acidose, produção de produtos do metabolismo e aumento da temperatura interna. Nesse caso, a recuperação da performance muscular, a recuperação muscular dela ocorre em minutos ou horas. Todavia, existe um outro tipo de queda do desempenho que é caracterizado por uma recuperação um pouco mais duradoura, e ela ocorre em função de alterações que ocorrem na fibra muscular. Durante a execução do movimento, é preciso que exista a contração muscular, ou seja, existe uma alteração na conformação da unidade contrátil da musculatura, ou seja, dos sarcômeros, ao encurtamento dos sarcômeros, uma vez que as miofibrilas se conectam e causam esse encurtamento, causam essa aproximação das linhas dos sarcômeros. Quando esse exercício, quando essa movimentação ocorre de forma repetida, com uma alta intensidade ou com uma alta duração, pode ser que algumas miofibrilas que são mais fracas falhem em se reconectar. Elas se rompam e falhem em se reconectar. À medida que esse processo vai ocorrendo durante a continuidade da contração muscular, essas microlesões podem atingir as paredes celulares, a membrana celular, causando a sua ruptura e extravasamento do líquido, do líquido intracelular para o meio extracelular. A essas microlesões é possível observar diferentes graus, ou seja, a depender do tipo de exercício, da intensidade, da sua conformação. E nós podemos ter lesões de grau 1, lesão de grau 2 e lesão de grau 3. Sendo que o que vai alterar o tipo de lesão aqui vão ser dois principais pontos. Primeiro, a que nível que essa lesão está no tecido muscular, pode ser que ocorra edema sem ruptura da fibra muscular, voltamos a dizer, ocorre a lesão da miofibrila, mas não do tecido muscular em si. Pode ser que ocorram lesões de grau 2, ou seja, lesões que vão causar a ruptura parcial da musculatura, bem como lesões de grau 3, onde haverá uma ruptura completa da fibra muscular. Estando interligado a esse processo, uma outra forma de entender essas classificações é o tempo de recuperação. Evidentemente, a lesão de grau 3 demandará um tempo muito maior de recuperação do que a lesão de grau 1. E esse tempo de recuperação está intimamente ligado com o processo de regeneração muscular. Um estudo recente de revisão demonstrou que a regeneração muscular ela é um processo complexo e cardinal altamente interligado, onde a fibra muscular ela deverá passar por esses 5 estágios, sendo que os 2 primeiros estágios são mais catabólicos, um estágio degenerativo e um estágio inflamatório, visando a fagocitose do tecido lesado e o debridamento desse tecido para que as próximas 3 fases ocorram: fase de regeneração, maturação muscular e recuperação funcional. Pensando a nível de esporte de alto rendimento, esse processo ocorre o tempo todo, principalmente em questões de adaptação. É preciso que a fibra sofra uma quebra da homeostase e, em seguida, sofra uma adaptação. E o processo-chave, onde nós sempre queremos chegar ao modular as cargas, é nessa recuperação e adaptação funcional, onde o sujeito possa desenvolver a sua melhor performance, estar em seu melhor momento. Embora não seja demonstrado que existe uma forma de pular essas fases, ou seja, passar de degeneração direto para a fase de regeneração, é possível modular a magnitude com que elas ocorrem,
Apesar do processo ser descrito aqui em 15 dias, ele pode ocorrer tanto um achatamento de curva para a esquerda, a depender do estímulo e do processo de recuperação, ou seja, sofrer um estímulo que cause uma regeneração muscular mais rápida, como pode ocorrer também em tempo maior do que 15 dias. Isso vai depender muito do esporte e da modulação que nós fazemos com o processo de recuperação. Uma vez que desejamos que o desempenho, que o sujeito consiga desenvolver sua máxima performance durante o processo de competição e após os processos de treino, é preciso modular essa carga, é preciso entender o processo e tentar ao máximo achatar essa curva para a esquerda, de forma que essas fases ocorram, mas em um menor tempo, causando uma maior adaptação. Para isso, é preciso monitorar a carga. Mas como que eu vou monitorar? Primeiro, eu preciso entender que existe carga externa e carga interna. A carga externa está relacionada ao que eu ofereço de estímulo para o sujeito. Um exemplo de carga externa seria no futebol a distância percorrida, que pode ser mensurada pelo GPS. Se a gente pensar a nível de exercício físico para a saúde, a musculação, um exemplo de carga externa seria o peso levantado. E, em conjunto com a carga externa, eu preciso entender quais alterações estão sendo ofertadas ao organismo mediante aquele estímulo. E aí entra o papel da carga interna. Dois exemplos de mensuração da carga interna são as alterações na temperatura da pele, que são mensuradas por meio da termografia infravermelha, e os biomarcadores, que geralmente são analisados por meio de hemograma. Tratando de biomarcadores, que é o assunto principal que nós vamos conversar aqui hoje, a gente precisa entender o que eles são. Eles nada mais são do que substâncias que podem ser utilizadas no processo de monitoramento das cargas de treino em sujeitos fisicamente ativos ou em atletas. Alguns biomarcadores também são utilizados para análise de situações patológicas. Todavia, nós vamos focar hoje nos biomarcadores utilizados para o monitoramento das cargas, que é o nosso assunto de interesse. Esses biomarcadores podem ser proteínas, como a proteína C reativa, hormônios como testosterona, cortisol, citocinas, IL-6, IL-10, IL-4, IL-15. Todos esses podem dar um panorama geral ou até específico, se combinados, de uma determinada situação. Num processo de treino onde busque a performance e também recuperação e saúde, é preciso que 2 pontos principais sejam analisados: dieta e treino. Quando eu falo treino, eu penso sempre estímulo, recuperação, risco de lesão. Por isso, aqui eu digo dieta e treino, porque esses 2 parâmetros darão uma análise de um panorama geral de como está a situação do atleta. E aqui estão os principais pontos que foram trazidos nesse artigo escrito em 2017 por Lee e colaboradores, que demonstram o seguinte: existem biomarcadores que vão demonstrar sobre estado nutricional, estado de hidratação, estado muscular, resistência cardiovascular, risco de lesão e inflamação. E se a gente pensar no que vem sendo desenvolvido hoje no esporte de alto rendimento, realmente esses processos têm sido avaliados, uma vez que todos eles, alterações em todos eles, vão estar intimamente ligados com processos de queda de desempenho, ao aumento de risco de lesão e até mesmo abandono de modalidade. Vamos dar um exemplo aqui do futebol, que é uma área que eu tenho um pouco mais de contato. No futebol, o estado nutricional pré-partida e pós-partida é muito interessante, bem como o estado de hidratação, uma vez que todos dois podem influenciar o rendimento do atleta. O atleta de futebol utiliza muito glicogênio muscular e utiliza muito de alguns minerais e eletrólitos para a realização da modalidade, para poder obter a energia necessária para suportar a modalidade. Além disso, se eu penso num calendário congestionado como temos no futebol brasileiro, o atleta constantemente está sofrendo, está jogando em períodos que ele pode não estar completamente recuperado. E como que eu entendo em que processo ele está? A partir do momento que eu avalio o estado muscular, ou seja, eu observo se o sujeito está sofrendo microlesões ou não, em que estágio essa microlesão está, com a avaliação, por exemplo, da creatina quinase, e se ele já passou por um processo inflamatório, avaliando a proteína C reativa, pensando num processo
de treino, em que momento daquelas curvas faladas anteriormente o atleta está para ele poder passar para um próximo jogo, e analiso também o estado muscular com a relação testosterona-cortisol, percebendo se ele está uma crescente de ganho ou perda de massa muscular, visto que a massa muscular está intimamente ligada com os ganhos de força, que vão estar interligados com a performance. E, por fim, se eu analiso isso tudo, eu observo qual o risco de lesão que esse sujeito está inserido dentro daquela modalidade, pensando que ele pode, se ele sofrer uma lesão, ele vai ficar fora dos jogos, e isso não é benéfico, bem como se ele estiver abaixo dos seus níveis de treino, ele não vai entregar o melhor dentro da modalidade e não vai trazer a sua mais alta performance. Por isso é importantíssimo termos uma avaliação multiparâmetros de biomarcadores que são interessantes dentro da modalidade. Mas para isso eu preciso saber qual biomarcador eu vou utilizar. Primeiro, eu preciso conhecer aquele biomarcador, o time course, onde que eu vou analisar aquele biomarcador, qual a frequência com que eu devo analisá-lo, se ele pode ser analisado como um teste isolado ou não, e se existe uma média individual para aquele determinado biomarcador. Um exemplo, a CK. Se eu sei que a CK vai estar elevado num pico de 24 a 48 horas, eu não preciso correr para analisar o sujeito dentro do futebol em momentos que ele acabou de jogar. Até porque naquele momento ele não vai estar disponível para análise, ele vai querer ir para casa, vai querer descansar, vai querer recuperar, não necessariamente estar envolvido dentro do processo de treino. Além disso, eu preciso entender qual a minha disponibilidade. Aqui nós estamos falando de esporte de alto rendimento. Mas se no momento de um monitoramento do exercício físico do meu aluno, eu quiser avaliar como que ele está para a sessão de treino, eu posso avaliar, por exemplo, os marcadores nutricionais por meio de um recordatório alimentar, obviamente com o auxílio de um profissional de nutrição. Posso entender qual o aporte de macro e micronutrientes esse sujeito possui. No estado de hidratação, avaliar o percentual, a cor da urina. Qual a cor da urina, que também é um biomarcador sobre a questão da hidratação, ou a massa corporal antes e após o exercício, tentando avaliar se houve ali uma perda hídrica pela taxa de sudorese durante o exercício. E pensando a nível de inflamação, embora a proteína C reativa seja um pouco mais cara, existem alguns exames laboratoriais de leucocitose, ou seja, de macrófagos, neutrófilos durante o processo de inflamação, que são um pouco mais baratos. Então, se eu conseguir trazer isso para dentro da prática, aliando todos esses biomarcadores a outros marcadores que nós trouxemos lá no início, marcadores de carga externa, como peso levantado, marcadores de carga interna, como a temperatura interna, a temperatura da pele, que hoje existem alguns marcadores para celular, que são mais baratos. Então, assim, se eu consigo trazer tudo isso para dentro da minha prática, eu consigo ter um panorama geral a partir do momento que eu conheço e entendo a disponibilidade que eu possuo para poder avaliar aquele biomarcador. Além disso, eu preciso saber quantos eu vou utilizar. Existe um número mágico? Não, não existe um número mágico. Mas é sabido que um único biomarcador não é definitivo para diagnosticar um quadro. Justamente porque eles têm uma natureza que deve ser altamente contextualizada. Vou dar o exemplo da IL-6 aqui. Uma interleucina que está completando 20 anos agora de estudo. Ou seja, no início pensava-se que a IL-6 ela era altamente inflamatória, ou seja, pró-inflamatória, uma vez que ela regula o sistema imune. A partir do momento que tem o estímulo, a sinalização da microlesão muscular, ela vai sinalizar para que no fígado ocorra a síntese de proteína C reativa, que vai translocar para o músculo, sofrer uma conformação e vai se conectar no tecido lesado, para que os macrófagos, ao chegarem naquele tecido, possam atacar e fagocitar aquele tecido lesado. Então, ela tem uma ação altamente pró-inflamatória. Todavia, alguns estudos recentes têm demonstrado que ela também tem ação anti-inflamatória, a partir do momento que ela favorece a síntese de anticorpos e vai sinalizar para que exista ativação, diferenciação e proliferação de células satélites, ou seja, um papel mais catabólico para a regeneração muscular. Então, eu posso ter, se eu simplesmente analisar interleucina 6 e tem para mim que, o sujeito está inflamado, mas ele está inflamado em que parte? Ele está numa situação mais pró-inflamatória ou anti-inflamatória?
Aí entra o papel de fazer uma análise multiparâmetros de vários biomarcadores. Ou seja, eu analiso a IL-6 e junto com ela, por exemplo, a razão testosterona ou cortisol, onde eu observo se há um estado mais catabólico e mais anabólico e entendo em que momento o sujeito está. Se eu conseguir avaliar ainda um ACK, olha, eu consigo entender se existe ainda um processo de dano e se isso aquilo está sendo, em qual resposta, qual magnitude está sendo essa resposta. Por isso, é importante dizer que não existe um número mágico, mas que um único biomarcador pode não ser definitivo para diagnosticar uma determinada situação. Não estava dentro daquele quadro, mas acho importante nós discutirmos aqui sobre o papel do exercício dentro da questão de biomarcadores de estresse oxidativo. É sabido que tanto a contração muscular quanto o processo inflamatório pode gerar espécies reativas de oxigênio, que por sua vez estarão ligadas ao envelhecimento da célula, bem como a doenças crônico-degenerativas, como Parkinson, Alzheimer. Ou seja, o exercício ele pode levar a esse tipo de situação. Mas espera aí, Suene, então você está me dizendo que o exercício ele é um veneno, não um antídoto? Na verdade, nós vamos chegar aqui a um paradoxo que é maravilhoso, uma vez que a gente entende que tudo nessa vida vai se reter à dose. Ou seja, o exercício ele pode ser veneno, como ele pode ser antídoto, a partir do momento que eu penso quanto é demais. Esses dois estudos aqui, esses dois trabalhos do Comitê Olímpico Internacional trazem justamente um consenso sobre isso. Quanto que é demais para um determinado sujeito? E aí nós vamos entrar numa ideia que já vem sendo trazida há muito tempo, na questão da individualidade biológica, onde cada sujeito deve ser interpretado como único, cada um vai ter uma resposta a um determinado estímulo que deve ser avaliada. E não dá para a gente só ficar dizendo mais que eles são diferentes biologicamente, mas eles são diferentes biologicamente como? Não dá para a gente dizer só isso mais a partir do momento que existem estudos desde 2012 que já vem abordando onde que eles são diferentes. Um exemplo é esse estudo feito por Pimenta e colaboradores, que buscou avaliar o genótipo ACTN3, ou seja, avaliar esse gene dentro de jogadores de futebol, e eles dividiram 37 atletas em genes homozigotos XX, heterozigotos XR e homozigotos RR. Por que fizeram a análise desse gene ACTN3? Porque ele é um gene intimamente ligado às situações da fibra 2X, de que existem altos níveis de força e altos níveis de velocidade, como ocorre dentro do futebol, em determinados tempos. Após a conformação de um treino com alto componente excêntrico, ou seja, muito ligado ao que é a modalidade, eles avaliaram testosterona e cortisol, CK e PCR. Olha aí a avaliação de biomarcadores de diferentes status. A testosterona e o cortisol avaliando a questão hormonal, a CK avaliando a questão do estado muscular e a PCR da inflamação. E o que eles observaram? Que os jogadores do tipo XX possuíam um maior grau de dano muscular pela maior elevação da CK após exercício, um maior processo inflamatório pela maior expressão de PCR e um perfil catabólico, uma vez que a razão testosterona cortisol demonstrou-se diminuída, ou seja, tinha mais expressão de cortisol do que testosterona. E para que isso serve? Para eu excluir o atleta da modalidade? Não necessariamente. Para eu modular a carga, para eu monitorar e entender que aquele atleta ele é diferente um do outro, que o 100% de um vai ser diferente do outro, mas que principalmente eu preciso modular o treino para que o atleta XX consiga também executar a sua melhor performance dentro de um panorama de competição, diminuindo o risco de lesão, que é o cerne da questão do esporte de alto rendimento. Então, pontos importantes que a gente precisa levantar hoje. Devemos monitorar as cargas de treino, uma vez que, se eu ofereço uma condição inicial com um estímulo vou causar um desequilíbrio, uma quebra da homeostase, eu preciso oferecer um período de recuperação. Se esse período de recuperação não é suficiente, eu gero um estímulo de desequilíbrio. Ou seja, eu posso oferecer uma recuperação em um momento de novo estímulo inadequado. E isso, a longo prazo, pode gerar síndromes que têm sido cada vez mais conhecidas
dentro do processo de treino, como a síndrome de overreaching não funcional, que há uma moderada subrecuperação e o sujeito vai demorar de dias a semanas para recuperar o seu desempenho. Ele não consegue, não só não recuperar o desempenho, como ele não consegue evoluir, porque ele está com essa subrecuperação instalada. Como pode gerar uma síndrome de overtraining, que é caracterizado por uma severa subrecuperação. Ele vai demorar de meses a anos, podendo chegar até o abandono da modalidade, que não é nada interessante para o processo de alto rendimento. Mas aí eu também preciso saber como vou monitorar essa carga. E aí nós falamos que existem cargas externas e carga interna, e eu preciso trabalhar com essas cargas em conjunto, sendo que dentro da carga interna nós temos já o auxílio dos biomarcadores e que eu preciso entender quem é esse biomarcador, como ele funciona, a partir de qual que é o seu pico de expressão, qual que é a frequência com que eu preciso avaliar esse biomarcador, se eu vou fazer um teste isolado ou com quem também eu vou relacionar esse biomarcador. Tudo isso a partir do momento que eu entendo. Esse estudo aqui feito por Coelho em 2011 mostra o que a gente tinha falado ontem. Se eu sei que o pico de expressão vai de 36 a 48 horas, eu não preciso ficar tentando avaliar o atleta de 12 a 20 horas. Ou seja, eu não preciso ficar o tempo todo em cima daquele atleta se eu sei que aquele biomarcador vai estar expresso em um outro determinado momento, que é muito mais interessante. Além disso, eu preciso entender as particularidades do biomarcador. Falando ainda de CK, a CK ela pode sofrer com formação da idade, do sexo, da raça, da massa muscular e do condicionamento. O homem ele possui os níveis de CK muito mais elevados do que o da mulher, até porque ele possui, de forma geral, ele possui um maior aporte, um maior contexto de massa muscular, e nós sabemos que a CK está contida, em sua grande maioria, dentro do músculo esquelético. Então, eu não posso esperar avaliar os mesmos níveis de CK para homens e mulheres, mesmo que sejam da mesma idade, mesmo que tenham o mesmo condicionamento físico. Precisa entender, então, quem é o biomarcador para olhar para a resposta. E, por fim, considerar o atleta. Se a gente pensar a nível de esporte, de exercício físico para a saúde, provavelmente é um pouco mais difícil fazer esse delineamento, esse mapeamento genético. Agora, tratando-se de esporte de alto rendimento, muitos já têm se caminhado para isso, para poder entender como é esse atleta, como eu vou modular a carga de forma que ela seja interessante para aquele atleta, entendendo que, principalmente na situação de esporte de alto rendimento, esse atleta é único. É possível você observar dentro de uma mesma modalidade atletas com perfis completamente diferentes e, obviamente, a carga dos dois não pode ser igual. Pode ser que seja um atleta esteja treinando realmente no seu máximo e para o outro isso seja submáximo, o que pode gerar uma adaptação débil, enquanto para o outro pode ser uma adaptação biopositiva e, no final, o resultado não vai ser interessante nem para o atleta, nem para a comissão de uma forma geral. É isso que eu queria demonstrar. Muito obrigada. Um forte abraço.